Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nesta meditação no Evangelho de João. Nós acabamos o capítulo 10 ontem e hoje nós vamos entrar no capítulo 11 e o nosso tema é a ressurreição de Lázaro. E nós vamos fazer então esta meditação em duas partes. Vamos ler hoje, capítulo 11, versículos de 1 a 16, que dizem assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois ele disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-nos e vamos voltar para lá? E respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia depois e lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E é por vossa causa. Me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou lá Lázaro já sepultado havia 4 dias. Temos aqui então o início desse momento glorioso, onde a glória de Deus pôde se manifestar. Chegamos então ao último grande milagre no ministério público do Senhor Jesus. Era, certo sentido, foi o maior de todos, a ressurreição de um morto. Lázaro vivia na pequena aldeia de Betânia, pouco mais de 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Betânia era também conhecida como o lar de Maria e de sua irmã Marta. João explica aqui que era a mesma Maria de Betânia que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Esse ato singular de devoção foi enfatizado pelo Espírito Santo. O Senhor ama a afeição espontânea e a adoração espontânea do seu povo. Quando Lázaro ficou doente, o Senhor Jesus aparentemente estava no lado leste do Rio Jordão. As irmãs então mandaram avisá-lo imediatamente que Lázaro, aquele a quem ele amava, estava enfermo. Havia algo muito comovente na maneira como essas 2 irmãs apresentaram a sua causa ao Senhor. Elas apelaram ao amor do Mestre por seu irmão como um argumento especial para que ele viesse e as ajudasse. Mas quando Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, ele não queria dizer que Lázaro não morreria, mas que a morte não seria o resultado final desta enfermidade. Lázaro morreria, mas seria ressuscitado dentre os mortos. O verdadeiro propósito da enfermidade de Lázaro foi para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus fosse por ela então glorificado. Deus permitiu
que isso acontecesse para que Jesus chegasse e ressuscitasse Lázaro dentre os mortos. E assim, então, manifestasse mais uma vez como o verdadeiro Messias. Os homens glorificaram a Deus por esse grande milagre. Não há absolutamente nenhuma insinuação de que a doença de Lázaro fosse resultado de algum pecado específico na sua vida. Ao contrário, ele é apresentado como o discípulo fiel e é alvo, então, especial do amor do Salvador. Então, Jesus viaja para Betânia. Quando a doença entra em nosso lar, não devemos concluir que Deus está insatisfeito conosco. Aqui a doença estava ligada diretamente ao seu amor e não à sua ira. Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 6, o Senhor corrige a quem ama. Seria natural raciocinar que se o Senhor realmente amasse esses 3 discípulos, deixaria tudo e se apressaria para ir ao seu lar. Em vez disso, quando ele soube, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Queridos, as demoras de Deus não significam negação. Se nossas orações não são respondidas imediatamente, talvez Ele esteja nos ensinando a esperar. E se esperarmos pacientemente, descobriremos que Ele responderá às orações de maneira muito mais maravilhosa do que nós poderíamos imaginar ou esperar. Nem mesmo seu amor por Marta, Maria e Lázaro poderá forçar Cristo a agir antes do tempo certo. Tudo o que Ele fez foi em obediência à vontade do Pai e em acordo com o cronograma divino. A agenda já estava preparada. Depois de 2 dias que poderiam parecer um tempo perdido, o Senhor Jesus então propôs aos seus discípulos que deveriam outra vez voltar para a Judéia. Os discípulos estavam ainda penosamente cientes de como os judeus procuravam apedrejar Cristo depois que ele restaurou a vista ao cego. Expressaram então uma surpresa de que ele pensasse em entrar na Judéia em vista de correr perigo pessoal. Mas Jesus respondeu nesta linha de raciocínio: não são 12 as horas do dia? Quando os homens podem trabalhar? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê aonde vai e o que está fazendo. A luz deste mundo, ou a luz do dia, o protege da morte acidental por um tropeço. O sentido natural das palavras do Senhor é o seguinte: o Senhor Jesus estava andando em perfeita obediência à vontade de Deus, assim não havia nenhum perigo dele ser morto antes do tempo designado. Ele seria preservado até que a sua obra fosse completada. Em certo sentido, isso aplica-se a cada cristão. Se estivermos andando em comunhão com o Senhor e fazendo a sua vontade, não existe qualquer poder na terra que possa matar-nos antes do tempo indicado por Deus. A pessoa que anda de noite é alguém que não é fiel a Deus, mas está vivendo obstinadamente nas trevas, se alimentando das trevas. Esse homem tropeça facilmente porque não tem orientação divina para iluminar o seu caminho. O Senhor falou da morte de Lázaro como sono. Porém, deveríamos notar que no Novo Testamento, o sono nunca é aplicado à alma, mas somente ao corpo. Não há ensino nas Escrituras de que no momento da morte a alma está num estado de sono. Antes, a alma do cristão vai estar com Cristo, que é muitíssimo melhor do que estar dormindo. O Senhor Jesus revelou a sua onisciência nesta declaração. Ele sabia que Lázaro já estava morto, apesar de ter ouvido a mensagem de que Lázaro estava enfermo. Ele sabia porque ele é Deus, enquanto qualquer um pode acordar, o outro do sono físico, somente o Senhor poderia acordar Lázaro da morte. Aqui Jesus expressou sua intenção de fazer tal coisa. Então os seus discípulos não entendiam a referência do Senhor ao sono. Eles não reconheciam que ele falava era da morte e não do sono. Talvez crescem que dormir era um sinal de recuperação. Então concluíram que se Lázaro poderia dormir profundamente, a crise havia passado e ele então se recuperara.
O versículo poderia significar também que o sono físico era o único problema com Lázaro e não haveria então necessidade deles irem a Betânia. É possível que os discípulos estivessem receosos da própria segurança e que usassem essa desculpa para não ir ao lar de Marta e Maria. Mas aqui, nos versículos 13 e 14, é declarado que quando Jesus falou do sono, ele estava referindo-se à morte, mas que seus discípulos não entendiam isso. Não poderia haver engano. Jesus notificou então seus discípulos claramente e disse: Lázaro morreu. Quão calmamente os discípulos receberam a notícia, eles não perguntaram ao Senhor: como é que o Senhor sabe? Ele falou com completa autoridade e eles nem questionaram o seu conhecimento. O Senhor Jesus não estava alegre com a morte de Lázaro, mas o fato de que ele não estava em Betânia na ocasião. Se tivesse estado ali, Lázaro não teria morrido. Em lugar nenhum no Novo Testamento é relatado que alguém morreu na presença do Senhor. Os discípulos veriam um milagre maior que a prevenção contra a morte. Um homem ressuscitado dentre os mortos. Foi dessa maneira que a sua fé seria fortalecida. Portanto, o Senhor disse que estava alegre por não estar em Betânia. E ele acrescentou: para que possais crer. Pois o Senhor não estava sugerindo que os discípulos não tinham crido nele ainda. Naturalmente eles tinham. Mas o milagre que veriam em Betânia fortaleceria grandemente a fé deles e, consequentemente, ele constrangia os ir com ele. Tomé, então, pensou que o Senhor Jesus entrasse naquela área, seria morto pelos judeus. Se os discípulos fossem com Jesus, ele tinha certeza de que eles não seriam mortos. Assim, no espírito de pessimismo e melancolia, ele estimulou todos a acompanhar Jesus. Suas palavras não são um exemplo de uma grande fé ou coragem, mas sim de uma mente pessimista e desencorajadora. Queridos, que Deus abençoe você e que nós possamos pensar que o tempo certo para todas as coisas sempre será o tempo de Deus. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, venham as águas. Até lá!